têm que ter mais e nivelar por cima, é, na verdade, um ato selvagem para eu destruir um possível concorrente. Isso é uma postura de classe. É a classe dominante destruindo a possibilidade dos subordinados disputarem comigo. É reserva de mercado. Não tem nada de discurso técnico ou científico. A outra concepção, que não é de proteção, é de promoção. O que é promoção? Promoção social é quando o Estado faz uma intervenção para que, ao lidar com os mais excluídos, ele não só proteja, mas ele promova a pessoa para cima. E mais, e mais, e mais. Eu vou te falar sinceramente. Eu estou vendo um monte de jogador ganhando 1.200.000 por mês. Será que a gente precisa desse dinheiro? Sinceramente, eu fico pensando. Eu sei que aí é uma questão de filosofia pessoal e tal, mas eu lembro que um dia um padre me falou, olha, Rudá, só vou falar uma coisa, não peça mais do que você precisa. Isso marcou a minha vida. Eu tenho uma vida, eu tenho muito mais do que eu preciso, sem dúvida nenhuma, mas toda hora eu sei que tem um limite. Eu, sinceramente, pode falar assim, não, mas se a empresa ganha 5 bilhões, você que é o cara principal que gera dinheiro, você não pode ganhar 1 bi? Não. Porque se a gente começar a ganhar muito mais do que a gente precisa, a gente se destrói como espécie. Eu já não sou mais ser humano. E eu não vejo que eu sou mais da espécie. E aí eu vou começar a destruir os outros que eu acho que são subespécie. O nome para isso é bem claro, é racismo. Gente, não é possível que a gente não tenha limite nessa ganância da gente se diferenciar frente ao outro. Não é possível que eu não olhe para uma outra pessoa e fale, eu estou nessa pessoa, essa pessoa sou eu. Não é possível que eu acorde de manhã e veja as pessoas passando fome e eu fique insensível. Porque elas são assim, porque elas são burras, são safadas, drogadas, são pessoas que não têm solução. Então, melhor incinerar. Eu não estou falando isso aqui à toa. Você sabe que esse município nasceu com essa filosofia, né? Se vocês não sabem, funcionários chamam funcionários, porque os funcionários de Ouro Preto tinham que morar lá. Barro Preto é onde os militares tinham que morar. Isso aqui, essa cidade foi construída dentro de uma política de higienização social, fortíssima. Era tão forte que uma das primeiras leis da Câmara Municipal de Belo Horizonte era obrigar que mendigo fosse emplacado, gente. Vai na Câmara ver a lei. Placa. O mendigo tinha que ir na prefeitura, recebia um número, placa. Lembra do nazismo? Essa cidade aqui, ó, era nazista. Tinha que ter uma placa com o nome do sujeito ou apelido, a região onde ele circularia, o número cadastrado na prefeitura, e embaixo tinha uma coisa escrita, é proibido, vocês não vão acreditar, é proibido estacionar no centro. Pessoal, não é possível que a gente se desumanize a esse ponto. Não é possível. Deixa eu te falar mais claramente, porque isso é o meu tema. Sabe o que é o problema da educação no Brasil? O problema da educação no Brasil é que eu estudei quase a minha vida inteira em escola pública. Meu pai tem muito dinheiro, mas ele era um cara de esquerda, é um cara de esquerda, mais ou menos de esquerda. E ele dizia o seguinte, você vai estudar em escola pública, porque eu não quero que você fique filhinho de papai como esses meninos, eu quero que você veja o que é a nossa cidade, ele fala que é Tupã, quero que você viva a cidade mesmo. Então ele proibiu, eu ficava até revoltado na adolescência, ele proibiu de estudar em escola particular, eu só estudei em escola pública, só na faculdade que eu entrei na PUC, e depois o resto, mestrado, doutorado, tudo sempre foi público. Mas tinha uma coisa interessante, mesmo eu tendo estudado em escola pública, no ginásio, início do colegial, que era pública, eu estudei na escola central estadual, que era de elite. A maioria que mandava lá era filho de dentista, médico, juiz, filho do padre, aquelas coisas. Era quem mandava. Tinha pobre, mas os pobres sabiam qual era o lugar deles. Eles só vinham na casa da gente se a gente convidava. Eles sabiam que eles eram uma classe inferior.
o problema da educação brasileira é que, felizmente, dos anos 90 para cá, o Brasil inteiro entrou na escola. E aí, aqueles meninos que têm um olho cheio de ramela, não escova o dente, não usa perfume francês ou inglês, né? Eles estão na escola. E as faculdades do Brasil, que formam professor, continuam ensinando para aquele aluno de classe média que era elite. É o Instituto de Educação. Para isso, tanto que a carreira de professor de ensino público era assim, ele começava em escola rural, considerada quase uma escola no meio da floresta. O professor começava dando aula querendo fugir, voltar para a cidade, mesmo que ficasse ali, mas ali era rural. Aí ele vinha para a escola da periferia para dar aula para gente operária, até que ele vinha para a escola central. Aí o professor era elite. Aí ele era chamado para evento, sentava, escrevia livro. Aí era o ápice da carreira. Depois ele podia virar diretor ou delegado de ensino. Aí também já era demais. Aí, nossa, o cara é gênio. A questão é que agora esses meninos vêm para dentro das escolas. E aí o que é a novidade? Você sabe qual é o principal fator de desempenho de um aluno? Isso é comprovadíssimo. Nós temos pesquisa aos montes, inclusive no Brasil. São os pais. Mas não os pais, de verdade, a mãe. O nível de instrução da mãe define o desempenho dos alunos. Seguinte, aluno que tem mãe, que fez 4 anos do ensino fundamental, tem 3 vezes melhor desempenho, em média, em qualquer lugar do país, que um aluno cuja mãe não terminou o primeiro ano do ensino fundamental. Isso já tinha sido falado por um carinha, nos anos 20 do século passado, chamado Lev Vygotsky. Ele falava que o hábito que o aluno traz de casa define o comportamento dele na carreira estudantil. Ele falava isso claramente, ele fez pesquisa sobre isso aos montes. Então, o que eu posso dizer? O problema é que agora a escola pública virou pública. E isso tinha que ser orgulho da gente. E a gente tinha que discutir que esses meninos são filhos de famílias cujo pai abandonou a casa. É a maioria, isso é estatístico. São famílias monoparentais. Mas nós somos tão horrorosos nesse país que a gente ainda dá para casa. Para casa. Cara, a mãe sozinha acorda, lava a louça do dia anterior, arruma o lanche dos meninos, dá o café, faz os meninos se vestir, leva um na creche, o outro na escola, vai para o trabalho, volta, pega o menino, pega o outro, aí ainda a gente quer que ela faça para casa. Ela não tem tempo para tomar banho, não? Para ver novela? Ainda tem que fazer para casa. Isso é Olha, como é possível a gente ter essa arrogância acadêmica nesse país? Não tem engajamento das universidades, gente. A gente está formando gente de elite. Eu sou contra a cota, né? Eu falava para o movimento negro que queria me bater, mas como eles sabem que eu fui do movimento negro unificado, eles vão falar, se pintou, é igual o Michael Jackson. O negócio é o seguinte, eu sou contra a cota por uma série de motivos, mas eu falava para eles assim, eu falava, gente, vocês ficam achando que a universidade é tão boa que vocês acham que é um prêmio. Vocês vão entrar negro e vão sair com cabeça de branco. Pode perceber. Dificilmente um negro entra na universidade e continua lutando pelos desiguais. Ele já vai lá já começa a falar grosso, cita em japonês. O cara muda. Só seria, de fato, uma projeção e uma mudança se a gente mudasse o currículo da universidade, se ela tivesse projeto de extensão, se ela fosse mais brasileira. Mas todo mundo de universidade quer falar uma língua estrangeira. Aí tem que fazer o tal do currículo Lattes, que é coisa mais ridícula do que isso. Ou então você tem que ficar publicando para ser alguém. Publica um monte de porcaria. Eu vejo defesa de mestrado, doutorado, me dá vontade de chorar. Eu nem vou mais. O nível é tão baixo. Isso aí, nem na minha época, não era nem conclusão de curso. Gente, dissertação de mestrado, sinceramente, o que eu assisto, eu jogaria tudo no lixo. 60% a 70% do texto é citando o autor. A pesquisa original tem 10%. E aí, conclusão? Isso para mim é lixo. Lixo. Isso aí é resumo, fichamento de livro. Então, assim, é um desastre. Eu vi defesa na Unicamp que eu fiquei estarrecido. Eu fui banca várias vezes. Assim, eu não vou mais, chega. Por que eu vou fazer com o coitado? Eu vou falar, olha, bicho,
O que você fez aqui não foi universidade, não, viu? Você vai me desculpar. Eu vi já gente de banca, principalmente quando vem um estrangeiro, destruir o candidato. Falar, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista... Ele destrói, e aí faz o cara passar. Ou seja, a corporação que fala, não? Então, eu acho que nós estamos num nível baixíssimo. Como é que pode a gente fazer uma universidade e nos sentir devedor da sociedade que nos deu essa chance? Nos Estados Unidos, os ricos brigam para saber quem doa mais. Aqui é para quem doa menos. Então, assim, eu acho muito preocupante essa discussão sobre rebaixar o nível. Eu acho que quanto mais alto é a escala do nível acadêmico no Brasil, mais abaixa o nível. Eu, sinceramente, acho que o nível mais alto hoje de educação no Brasil é a educação infantil. É onde se discute mesmo o ser humano, tem teoria, os professores conhecem. Ensino médio, o educador não entende nada. Ensino médio, sabe o que faz aqui no Brasil? Desculpa eu falar demais, mas é que eu fico muito assustado com essa discussão. Sabe qual é a tecnologia ou a concepção educacional do ensino médio hoje no Brasil? É Pavlov, Skinner. É isso, ou vocês acham que é outra coisa? Faz uma prova do menino que passou em primeiro lugar em qualquer vestibular, 6 meses depois e vê se ele passaria. Depois, 1 ano depois. Se ele não tiver um desempenho próximo ao primeiro, ele não aprendeu. Ele memorizou. E o que a gente faz é esses professores da vida do ensino médio cantar musiquinha. E, musiquinha, gente, é o famoso pareamento. É lógico. O cara lê mitocôndria, aí lê mitocôndria, não sei o quê, e faz o X ou escreve. Isso é inteligência? Que raio de elevar o nível é esse? É isso que é elevar o nível? Então, gente, vocês viram quantas teorias da psicologia eu citei aqui, né? E não foi só Freud e Lacan, né? Então, veja como vocês podem ajudar o país, pô. Mas vocês têm que parar de ter um discurso tão corporativo. E vocês têm que falar para o país. Eu estou falando isso porque eu sei o que é o Crepop. Então, tem tudo a ver. Vocês têm que falar para o país. Vocês têm que ajudar a interpretar o que está acontecendo nesse país. O que a gente pode fazer na educação, no desenvolvimento social, qual é o projeto de país que nós temos. E passa por vocês hoje. Passa por vocês. Vocês têm que ajudar a gente. Nós temos que discutir. Vocês têm que fazer eventos públicos. Não é só com psicólogo. Tem que fazer aberto, discutir as ruas, discutir o que está acontecendo, falar quais são as angústias da gente. Não é? Eu acho que tem que ter uma discussão pesada. Não é? Nós temos que falar o quão conservador está sendo a política educacional do país. É a mais reacionária que a gente já viu olha, desde o regime militar. É impressionante. Vocês podem explicar. Aqui no discurso inicial estava mais ou menos claro isso. Ou seja, professor hoje fala basicamente 2 coisas. As famílias não querem saber mais nada dos filhos, joga para a gente e os meninos estão os capetas, precisam de Ritalina. Se vocês não falarem para nós que Ritalina vai arrebentar com o país, se vocês não continuarem, que são os CRPs que estão falando isso, que nós estamos entupindo a mente desse pessoal, deixando eles entorpecidos, para o professor falar o que quiser e o pai ficar feliz. Ou seja, é um mundo de adultos contra criança e adolescente. Se vocês não ajudarem a gente a pensar, do ponto de vista científico, com pesquisa, o discurso da gente vai parecer ultra-esquerda. Então, assim, essa ideia da igualdade, de uma política de promoção, está na mão de vocês, gente. Principalmente. Não está na mão do cientista político. A resposta foi longa, era por isso que eu estava falando, vamos fazer menor. As perguntas foram muito pesadas. Mais uma rodada ou acabamos aqui? O que vocês acham? Gente, deixa eu falar uma coisinha aqui, para terminar. Primeiro, eu queria agradecer demais essa oportunidade. Vocês viram como que eu vou me apaixonando, porque eu acho muito legal a gente discutir isso. Vocês estão vendo qual que é a importância que eu vejo na profissão de vocês. Eu realmente admiro. Dei muito tempo aula para psicologia, na PUC, na Newton Paiva, aqui em Minas. Eu adoro psicologia.
Eu queria terminar com uma historinha aqui do Thomas Mann, se vocês me permitem, bem rapidinho. Thomas Mann, que escreveu Montanha Mágica, um dos... Dr. Fausto, mas Montanha Mágica é um dos livros mais importantes de literatura mundial. Ele, um pouco antes de morrer, ele era cristão, ele foi entrevistado por um jornalista inglês. E esse jornalista ficou falando de literatura e tal, e ele achou ótimo, mas a última pergunta criou um problemaço para ele, e ficou famosa a entrevista por causa disso. A última pergunta foi: Mann, o que é mais cristão, o capitalismo ou o comunismo? O Mann, diz a lenda, se surpreendeu, ficou uns segundos assim olhando, mas o que é isso? Como ele era muito educado, ele respirou fundo e falou: nenhum dos dois. E aí o jornalista falou: por quê? E a resposta do Mann foi: porque tanto o capitalismo como o comunismo acreditam que a maior riqueza do homem é o trabalho. Mas o trabalho não é divino. Divino é o homem. Eu queria parafrasear, terminar essa minha fala aqui com vocês, dizendo o seguinte: nesse encontro aqui de vocês, lembrem-se que divino não é o Estado, divino não é a riqueza, divino não é o sucesso, divino são os seres humanos. Obrigado, né? Nós agradecemos a presença e a contribuição do professor Rudá para o nosso seminário.